Me chamo Rafael Amaro, né? Rafael Amaro da Silva. Estou apresentando, na verdade, esse mini curso, né? Vim online aqui para comemorar os 10 anos do doutorado do PPISH e vim apresentar, na verdade, a minha pesquisa, né? E apresentar, na verdade, como essa pesquisa ela pode ser desdobrada, como ela apresenta, na verdade, alguma rede de possibilidades de pesquisas posteriores, né? Então, eu vou iniciar falando, na verdade, um pouco da minha trajetória. Depois eu vou apresentar, na verdade, como eu cheguei nessa minha pesquisa e, posteriormente, a gente finaliza apresentando a documentação, as possibilidades dessa documentação e finalizamos por aí. Bem, como já falei, meu nome é Rafael Amaro da Silva, sou graduado em História, com mestrado em História, estou fazendo meu doutorado no PPISH, né, em História Social da Amazônia. E aí eu vou apresentar para vocês agora um pequeno slide, né, com uma espécie de roteiro, e aí a gente vai, a partir daí, seguir nossa apresentação. Bem, o título, né, desse mini curso é A Mesopotâmia no Sertão, né, Discursos, Ciências, Projetos e Experiências nos Rios Tocantins e Araguaia do século XIX. É interessante porque a proposta inicial dessa pesquisa era uma Mesopotâmia amazônica, né? Só que ao longo da pesquisa eu acabei chegando nesse sertão e no sertão não consegui sair, porque é onde eu achei mais fértil, na verdade, a minha pesquisa. Então, eu vou fazer, na verdade, uma breve apresentação, né, das experiências que eu tive aí. E é interessante de perceber, por exemplo, o subtítulo, que é Discursos, Ciência, Projetos e Experiências. Ou seja, eu não vou trabalhar simplesmente uma questão espacial, mas sim, na verdade, os discursos científicos, os discursos de projeto, as experiências, na verdade, que vão levar a essa construção dessa Mesopotâmia do sertão, né, ao longo do século XIX. Bem, deixa eu passar aqui. Mas, enfim, para iniciar, eu gostaria de colocar para vocês uma situação que é como eu cheguei nesse tema. Bem, eu sou formado em História, meu tema de graduação foi uma colônia militar, né? Foi uma colônia militar chamada Pedro II do Rio Araguari. E essa colônia é muito interessante porque eu iniciei a pesquisa a partir de uma análise de história militar, né? Então, quando eu chego, na verdade, né, com essa história militar, que era o meu foco, né, o início, na verdade, da minha pesquisa, focando, na verdade, a vida dos praças numa região de fronteira, né, eu foquei muito nessa questão da história militar. E aí eu comecei a trabalhar com a ideia dos postos, quem eram esses militares, as relações desses militares com os diretores das colônias, com o capelão, e eu foquei muito nesse ponto. Só que eu acabei não abandonando essa colônia, né? Eu levei essa colônia para o meu mestrado. Só que quando eu cheguei a levar a colônia para o mestrado, eu percebi, na verdade, que a história militar, na verdade, era apenas uma possibilidade de se trabalhar com aquelas fontes. E aí eu peguei as mesmas fontes e comecei a trabalhar sobre uma perspectiva de história de fronteiras. Ou seja, eu peguei aquela situação, né, aquela colônia militar, aquelas experiências, né, numa região milímetrofe, ou seja, numa região de fronteira, e comecei a avaliar como era a vida na fronteira. Lógico, eu estou trabalhando inicialmente com uma fronteira internacional, né? A colônia Pedro II, ela se localizava, né, porque ela não existe mais, mas ela se localizava na fronteira com a Guiana Francesa. E a partir daí eu comecei a perceber, na verdade, que não era somente uma fronteira que eu estava estudando, e sim eu estava estudando outras fronteiras, né? Eu estava estudando outras realidades, né? E aí a colônia Pedro II, que são esses estudos anteriores, né?
Eu passei da história militar para perceber uma história de fronteira, né? Então, essa história de fronteira, ela me deu uma série de possibilidades onde eu pude perceber todas as relações de milímetros de um local que está sendo disputado, né? E isso no século XIX. E aí é interessante a gente perceber, por exemplo, como essa realidade, né, dessa colônia militar, ela me levou a ver não só uma fronteira territorial, mas eu passei a ver também uma fronteira civilizatória. Por quê? Porque era a presença do Império, era a presença do Estado brasileiro numa região abandonada. Mas o mais interessante de tudo é que ela era abandonada e cobiçada ao mesmo tempo. Por quê? Só para explicar um pouquinho como eu cheguei nessa relação. Em 1808, a família real chega ao Brasil, né? A França invade Portugal, né? E a família real ela precisou, né, fugir para algum lugar e foge para o Brasil. Só que em 1809, a colônia brasileira, né, a colônia do Pará, ela envia tropas, né, portuguesas e invade a região de Caiena, que é devolvida posteriormente em 1817. E aí essa região ela fica sem delimitada, ela não fica com uma delimitação, ela perde a sua delimitação e a partir de perder essa delimitação, ela acaba, na verdade, por perder todos os seus referenciais, porque a França falava que, na verdade, a fronteira ficava no rio Araguari, enquanto que o Brasil falava que ficava no rio Iapoque. E aí começa uma disputa, né, diplomática para ver essa região. E aí se funda a colônia Pedro II para proteger essa região, né, proteger, vigiar, colonizar uma região muito pouco povoada pelo Império Brasileiro, por populações oficiais, podemos dizer assim. E aí a minha discussão sobre fronteira ela atinge, na verdade, um conceito de história social, né, a história social da Amazônia, onde eu passo a perceber, na verdade, quem são essas tropas, por que elas estavam ali, qual era o projeto, e aí eu percebi que essa colônia era a primeira colônia militar, ou seja, um projeto do Império, né? A colônia é fundada em 1840, ou seja, é um primeiro projeto do Segundo Reinado de colonização de regiões pouco povoadas, de regiões que precisavam, na verdade, mostrar o seu desenvolvimento. E aí eu finalizo a minha dissertação, né, com uma análise de discurso, onde eu passo a perceber, por exemplo, o conflito entre o discurso de fracasso com o discurso de potências, né, de potencialidades, ou seja, eles falavam, olha, nessa terra tudo dá, nessa terra tudo é possível, nessa terra se a gente cuspir um caroço de melancia, vai nascer um pé de melancia e todo mundo vai poder se alimentar, porque a terra é muito fértil, tudo dá nessa terra. E, ao mesmo tempo, ela não houve um sucesso, né, nessa colônia, como em outras também não houve, né? Por quê? Porque eles culpavam o trabalhador, que era aquele militar que estava ali como colono, que eles eram preguiçosos, que eles eram fracos, que eles eram, posso dizer, não tinham comprometimento, né, com aquele crescimento. E isso, na verdade, vai nos mostrar uma análise que, naquele momento, eu analisei de maneira muito superficial, né, que foi a ideia de como esses discursos eles são fortes, na verdade, para justificar um sucesso, ou justificar uma derrota, justificar um fracasso, e ao mesmo tempo falar, olha, a gente não pode parar por aqui. Essa tentativa ela deve permanecer, mesmo que tenhamos sido fracassados, mesmo que tenhamos perdido, não tenha funcionado, mas ela vai funcionar em algum lugar, em algum momento, e aqui está o problema. Então, esse discurso, né, de justificativa, ele sempre está relacionado a uma ideia de um fracasso, né? E isso é muito interessante para a gente perceber. Bem, e aí o que acontece? Quando eu fui fazer a minha pesquisa para o doutorado, e eu já pesquisava a fronteira, né, eu comecei a pesquisar e, percebi que existiam várias colônias militares, né? Isso eu já via desde a graduação, já tinha feito um mapeamento dessas colônias militares. E aí eu queria focar nas colônias mais importantes da província do Pará, né? Que eram
a colônia Pedro II, que fica hoje no atual território do Amapá, a colônia de Óbidos, né, que fica na cidade de Óbidos atualmente, a colônia de Macapá e a colônia de São José do Araguaia. E aí o que acontece? Pô, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar os relatos, né, buscar os fatos que nos levam, na verdade, a justificar o porquê a gente está pesquisando aquilo. Então, a proposta inicial era pesquisar as colônias mais importantes e fazer uma análise sobre as colônias, e não só uma colônia, mas várias colônias. E aí eu fui começar a pesquisar, a minha pesquisa pela colônia São José do Araguaia, né, que fica ali na divisão entre o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, né? E aí é interessante a gente perceber que quanto mais eu pesquisava, mais informações eu achava, informações diferenciadas, muito diferentes. Uma diversidade de informações, de relatos, e aí eu comecei a achar relatórios de viagens, e aí os relatórios de viagens eles se diferenciam dos relatos de viagem pelo fato de que os relatórios eles estão ali dando uma satisfação para alguém. Por exemplo, o relatório do Ferreira Pena sobre o Rio Tocantins. E aí ele é um relatório oficial, que vem com objetivo, né? O relatório dos irmãos Jardim, lá pela província de Goiás, que eles subiram o Rio Araguaia. E aí esses relatos eles eram muito ricos, né? Outra informação foram os relatos de viagem. E os relatos de viagem, não necessariamente, eles são relatórios. Por quê? Porque eles não estão relacionados a uma obrigatoriedade, uma pesquisa, uma viagem oficial. Mas muitas vezes é um roteiro de viagem, é um livro que foi escrito sobre uma viagem que foi feita, como, por exemplo, os textos do Belmar, os textos do Benford, os textos dos Pixies, do Martius, do Bates, né? E todos esses relatos, eles vinham, né, cheios de análise, cheios de percepção. E aí eu comecei a perceber que existiam dois tipos de viajantes. O viajante estrangeiro, né, e o viajante nacional. E aí, mais uma problematização. E aí eu comecei a perceber que, no meio disso, eu já estava pesquisando ensaios coreográficos, né? E o que são esses ensaios coreográficos? Os ensaios coreográficos, eles são, na verdade, análises, estudos sobre uma determinada região, né? E muitas vezes, ou uma região, ou uma província, um território, né? Inclusive território brasileiro. E eles eram muito comuns de serem publicados no século XIX. E aí, dentro desses estudos coreográficos, eu comecei a perceber, poxa, aqui tem muita coisa, né, sobre esses rios, as potencialidades, as tentativas de colonização, e aí era mais uma fonte. E é interessante que eu comecei, né, eu estava com algumas ocupações, e aí eu comecei a pesquisar muito pela internet, documentação que estava online. E aí eu cheguei em dois tipos de documentação que foram muito importantes para eu levar, que foram o análise do parlamento, né, que está todo disponível na hemeroteca, e os jornais do período. Né? E aí eu fui vendo que tinham uma série de situações, uma série de discursos, né, que eles levavam aqueles dois rios, né, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, num outro patamar, né? Quando eu vi os estudos coreográficos falando que o Rio Tocantins não era um afluente, outros falavam que era afluente, e aquilo me levava, eu comecei a perceber que aqueles relatos, aqueles estudos, eles estavam perpassando, por exemplo, nos discursos de projetos do parlamento, nos discursos de jornais, onde se eram apresentados os projetos, eram apresentados os roteiros de viagem, eram apresentados os relatórios oficiais. E tudo isso me levou a ir juntando, na verdade, uma formação com a outra, né? Então, tanto os relatórios de viagem, como os relatos de viagem, os ensaios coreográficos, os anais de parlamento, eles estavam tudo rejuvenescendo aonde? Nos jornais. E aí eu me vi com muita coisa, né? E não parava por aí. Por quê? Porque toda vez que eles falavam alguma coisa, eu comecei a pesquisar a questão dos mapas. Né? Eu comecei a verificar que muitos mapas foram produzidos nesse período. Né? Inclusive mapas de regiões inexistentes.
né, que eu vou falar um pouco mais à frente. E isso começou a me chamar muita atenção, né? E aí, esses mapas, eles eram, na verdade, um resultado, né, do que estava sendo discutido no parlamento, que estava sendo discutido nos jornais, que estavam sendo fundamentados por estudos coreográficos, relatos de viagem, relatórios de viagem, que levavam, na verdade, à elaboração de planos e projetos de governo. Ou seja, esses planos e projetos de governo, eles me apresentaram, na verdade, né, uma série de possibilidades que vão me levar, na verdade, a uma pesquisa, e eu não consegui mais voltar para nenhuma outra região. Por quê? Porque eu fiquei tão absorvido pela questão desses 2 rios, né, que iniciaram, na verdade, com uma pequena pesquisa sobre a colônia São José do Araguaia, que eu acabei desistindo das colônias militares, né, e eu comecei a pesquisar somente essa região, né. Eu tentei visualizar outras possibilidades, mas aí eu acabei, não, vou fechar aqui nessa região, né, e vou começar a pesquisar o que tem sobre isso. E aí eu mudei, na verdade, né, passei de uma história militar para uma história de fronteira, e eu acabei me vendo, na verdade, num estudo de história geográfica, né. Esse é um trecho aí de um artigo que eu escrevi, né? E aí eu falo o seguinte, que o estudo da história geográfica deve ser debatido com conceitos de sertão, fronteira, espaço, paisagem, região, civilização, ou seja, todos os lugares de estudo da história e da geografia, ou seja, isso aqui foi uma falha, desculpa. Porém, necessitam ser debatidos com uma lógica historiográfica de um tempo e um espaço, ou seja, a história geográfica ele não se limita, na verdade, a apenas, por exemplo, fazer uma análise teórica, mas sim debater, na verdade, ao longo da historiografia e ao longo, na verdade, de tudo está sendo produzido dentro de um tempo e de um espaço, ou seja, temáticas como sertão, fronteira, espaço, paisagem, região, civilização. Todos esses são temas, na verdade, que podem ser abordados dentro da história geográfica, quando que a gente saiba contextualizar. E aí eu parei e percebi, poxa, eu tenho que ver, na verdade, os discursos que estão sendo feitos. E aí os discursos, eu peguei esse trecho do livro do Cássio Rissa, né, que é A Mobilidade das Fronteiras, né, uma inserção da geografia na crise da modernidade. E aí ele fala o seguinte, que planejar, portanto, é um processo que passa a ser concebido a partir de atitudes, muitas vezes sobrepostas no tempo, agir, conhecer e agir. Tais observações, questionamentos, questionando a fronteira entre a ciência e a política, ainda fornecem subsídios para a discussão acerca do uso do conhecimento. Ou seja, a ciência, na verdade, ela é um passo, na verdade, é o início de um estudo que vai ser aplicado em algum lugar. Então, a ciência está muito associada à ideia do planejar, né? Está muito associado à ideia de como os planejamentos políticos eles acabam sendo feitos. E aí, por exemplo, discutir a fronteira, discutir planos para manter essa fronteira, discutir planos de se chegar nessa fronteira, né? Planos de integrar aquela região, são todos, na verdade, baseados em estudos, em possibilidades de chegar a esse conhecimento, de usar esse conhecimento que a gente vai ver nos relatórios, que a gente vai ver nos estudos coreográficos, que a gente vai ver nos estudos históricos e geográficos, né? E como aqueles estudos eles podem chegar a uma prática, né? A um uso, né, dessa relação dentro da política. Então, é isso que é interessante a gente começar a perceber. Bem, aí eu defini, na verdade, dentro da pesquisa, que existem vários discursos no mundo oitocentista, né, que é no mundo do século XIX. E aí eu peguei a ideia, na verdade, do discurso científico, que ele estava ganhando muita força, né, a gente estava falando de século XIX, e ao longo do século XIX, estudos de história, de geografia, de estatística, eles passam a ganhar um espaço muito importante, né, principalmente no mundo do mundo europeu para o resto do mundo, né?
E aí a gente vai ver o avanço, por exemplo, do Hatsu, do próprio Lefebvre, e a gente vai ver o Leblanc, e a gente vai ver, na verdade, como a geografia ela passa a se ver dentro de uma análise, né, historiográfica. Né? Então, por exemplo, a ciência ela está ganhando ali um espaço, a ciência está ganhando um reconhecimento, né? O Estado, né, ele passa, na verdade, a financiar alguns estudos geográficos, e aí a gente vem, juntamente com o discurso científico, apoiando o discurso político. Por quê? Porque, com base no estudo científico, o estudo político, o discurso político, ele vai se embasar. E isso vai ser, na verdade, um debate muito forte, principalmente dentro do parlamento, né? Porque entra na ideia do bairrismo, entra na ideia de que todas as ações, todos os gastos públicos, todos os projetos, eles devem ter uma base de estudo. Se não tiver esses estudos, simplesmente eles não podem fazer. Né? Então, para aprovar uma rede fluvial, né, de um local para o outro, é necessário fazer o estudo para ver quão é a potencialidade desse meio fluvial. Então, tudo isso, na verdade, acaba sendo um grande emaranhado, né, de informações, mas com objetivos bem definidos, que vão se basear dentro dessa ideia do discurso. E aí a gente vai ver, juntando esse discurso científico e o discurso político, né, do fazer, né, do executar, e aí ele vai se pautar dentro do discurso planejador que o Issa faz. Né? E aí, o porquê fazer isso em regiões tão afastadas da capital, tão afastadas das cidades, né, litorâneas, tão afastadas do centro da civilização. E aí começa o discurso civilizatório. Por quê? Porque o sertão brasileiro ele está ali com base em pauta, na verdade, dentro de uma grande selvageria, de uma grande barbárie. E aí o homem, na verdade, brasileiro, o homem civilizado, o homem americano, ele precisa levar a civilização para esses povos que estão vivendo na barbárie dentro do seu interior, dentro do seu sertão. Né? E aí a gente vai ter essa complementação. Né? Só que, por exemplo, o discurso é uma coisa, e como esse discurso ele vai confrontar com a realidade, aí vai ser uma outra realidade a ser trabalhada. Bem, eu vou apresentar para vocês os rios, né? Se vocês conseguirem visualizar, aí eu coloquei um mapa mais recente, né, do Brasil, né? Isso é uma rede hidrográfica. E aí, como eu pautei as bacias hidrográficas mais importantes, né? Só que, por exemplo, a gente está vendo aqui algumas bacias que não são tão elevadas. Por exemplo, a bacia do Atlântico Norte, né? É uma bacia pouco utilizada. Por quê? Porque as cidades, em sua grande maioria, estão localizadas aqui no litoral. Então, por exemplo, a gente vai ver alguns, como o Rio Maranhão, a gente vai ver aqui o Rio Pará, né? Mas é muito interessante a gente perceber, por exemplo, como 3 bacias elas acabam integrando todas as outras bacias, que é a bacia do Rio São Francisco, que é essa verde, né? A bacia do Rio Paraná, que é essa roxa aqui embaixo, essa rosa, e a bacia do Tocantins. Por quê? Porque a partir dessas 3, a gente consegue pegar 3 pontos completamente diferentes e integrar o resto. Se vocês forem perceber bem aqui no meio, né, a gente vê uma integração dessas 3 bacias. A bacia do Rio Tocantins, que hoje é a bacia do Rio Tocantins-Araguaia, a bacia do Rio São Francisco, que ela vem do leste, né? E a bacia do Rio Paraná, que ela vem do sul, né? Vem de outras regiões. E aí é interessante perceber, por exemplo, que existia um plano, existia um discurso, existia um projeto, né, de governo, um projeto político de integrar essas 3 bacias. Ou seja, a partir do Rio São Francisco, o litoral brasileiro ele entraria em acesso tanto com a região sul como com a região norte. E a partir da bacia do Rio Tocantins,
se integraria toda a região norte, o resto do Brasil. Ou seja, quem quisesse sair do Rio de Janeiro entraria pela bacia do Rio Paraná e integraria a bacia do Tocantins, e do Tocantins toda a bacia do Amazonas. E aí a gente ia ver Rio Xingu, Madeira, Purus, e em sua maior potencialidade. Sendo que, no século XIX, como a gente tem trabalhos, por exemplo, do Vitor Gregório, que falam que como o Rio Amazonas ele era extremamente cobiçado por causa da liberação da navegação. Então, o parlamento ele discutia a liberação da navegação no Rio Amazonas, a navegação do Rio Tocantins, a navegação do Rio São Francisco e a navegação do Rio Paraná. Para quê? Para, na verdade, conseguir integrar o Brasil em suas mais distantes regiões, nas suas mais distantes áreas, né? E aí é interessante perceber, porque, por exemplo, muitas pessoas acreditam que o Rio Tocantins ele é um braço, né, do Rio Amazonas. Só que ele não integra, na verdade, a bacia do Rio Amazonas. Ela integra uma própria bacia, que é a bacia Tocantins-Araguaia. E aí a gente tem toda essa área aqui como uma área de potencialidade de comunicação que é perdida, né, por causa de pequenos discursos. Bem, a gente tem aqui, na verdade, dentro dos planos e projetos, como planos e projetos, a livre navegação, ou seja, chegar, na verdade, ao maior número de regiões possíveis pela navegação, uma navegação fluvial, uma navegação que vai interligar todas as regiões do Brasil. E aí, nessas rotas, nessas novas rotas, na verdade, que vem do discurso da livre navegação, a gente vai ter, na verdade, duas possibilidades. Uma é a navegação a vapor, que fazia com que faziam com que, por exemplo, regiões muito afastadas tivessem um acesso muito mais rápido. Por quê? Porque rios como, por exemplo, Tocantins, rios como Xingu, rios como Araguaia, a maior parte, na verdade, da sua navegação ela era feita por canoas, por pequenas embarcações. E aí, quando se implementa, na verdade, uma navegação a vapor, você deixa, na verdade, de ser uma região de difícil acesso e você passa, na verdade, a facilitar e crescer, na verdade, essa região a partir da navegação a vapor. Só que, como a gente vê, e aqui em alguns mapas, esses rios não estão completamente integrados. Existem algumas áreas que elas precisam ser ligadas. E aí vem a ideia também de fazer malhas ferroviárias, ou seja, criar uma grande malha ferroviária que vai integrar, juntamente com a navegação a vapor, nessas rotas de navegação fluvial, e integrariam o Brasil como um todo, de forma rápida, de forma sem muitos protocolos, na verdade, e isso faria com que os produtos, né, a civilização, o acesso do litoral chegasse no sertão brasileiro, e o sertão brasileiro poderia escoar a sua produtividade de maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, a partir dessas meios de comunicação. Um outro ponto, na verdade, que era uma parte do planejamento, eram os pontos de apoio, né? Então, dentro desses pontos de apoio, a gente vai ter colônias militares, como eu citei para vocês, que foi o que levou, na verdade, a chegar nessa pesquisa. E aí a gente vai ter colônias militares ao longo de todo o Rio, né? A mais importante ali dessa região é a colônia militar São José do Araguaia. A gente vai ter vários presídios. E aí, quando a gente tem a ideia do presídio, a gente para pensar, pô, vou prender uma pessoa lá no meio do nada e o que isso acrescenta? Na verdade, os presídios, eles eram pontos, na verdade, de integração que serviam como pousos, na verdade, e era uma presença das forças, né, armadas para manter a proteção, a vigilância e a própria colonização dessas regiões. Os postos fiscais, né, que eram postos que alguns vilarejos, alguns postos que seriam, na verdade, pontos de vigia, de vigilância dessa região também. As missões religiosas, porque era uma região com grande diversidade, uma grande variedade de grupos indígenas, e esses grupos indígenas, eles eram tanto eles poderiam ser
amansados, né, mansos, que é um conceito da época, como também poderiam ser indígenas que entravam em conflito, né, como, por exemplo, é o caso dos Carajás, dos Caiapó, né, dos próprios índios canoeiros, que esses índios canoeiros, na verdade, eram considerados, principalmente pelo John Hamilton, como um dos grandes empecilhos, na verdade, nesse avanço, nessa colonização do interior. Então, as missões elas estavam ali para fazer essa catequização. E a própria criação de novas vilas. Bem, a Mesopotâmia e a fronteira. A fronteira, na verdade, ela não deixou de ser meu ponto de referência, né? A fronteira, ela continua sendo. Por quê? Eu deixei, na verdade, de analisar uma fronteira internacional, uma fronteira entre nações, uma fronteira entre o limite, na verdade, entre as nações, e passei a trabalhar uma fronteira interna. Como eu falei para vocês, a região, na verdade, ela era o que hoje é o Tocantins, né? Essa bacia estudada, essa área estudada é onde hoje seria o Tocantins, mas na época ela era uma fronteira quádrupla, né? Ela era uma fronteira entre o Pará, a província do Pará, a província do Maranhão, de Goiás e do Mato Grosso. Então, dentro dessa região existia ali, na verdade, disputas territoriais, como foi o caso, por exemplo, da região de Carolina, que existe, na verdade, uma série de documentos que mostram essa disputa entre Goiás e o Maranhão. A gente vai ter ali uma relação, por exemplo, de como algumas províncias elas se relacionavam, né? Porque o Couto de Magalhães falava que o rio Araguaia levaria, na verdade, de maneira menos custosa os produtos de Goiás para regiões como Pará, e aí poderiam exportar. E isso também seria uma maneira de criar um percurso muito mais rápido do próprio Pará, que era uma província muito distante da capital, por via fluvial para chegar mais próximo da capital Rio de Janeiro. Então, eu coloquei aqui um trecho para vocês de um político chamado Antônio Cândido Cruz Machado, né, que escreveu, na verdade, um projeto de uma criação de uma nova província, né? Praticamente mais de 100 anos antes da criação do estado do Tocantins, né, ele fez a proposta de uma outra província chamada Araguaia, né? Era um pouquinho maior, mas era interessante a gente perceber, por exemplo, como essa região ela já tinha, na verdade, uma identidade própria, ela já tinha um sentimento que não era o mesmo do resto de Goiás. E aí ele fala o seguinte: quando a navegação, as estradas, a colonização e o comércio tiverem povoado bastante nas províncias do Mato Grosso, do Amazonas, do Pará e São Francisco, as regiões de Lourenço, Madeira, Solimões, Rio Grande das Mortes, o Iapoque e o Alto São Francisco, tendo este por centro Januária, que era uma outra província que ele queria fundar, onde se constituir necessárias novas circunscrições, que, pela sua vastidão de artérias fluviais e algumas delias, né, de suas posições de fronteiras, exigirão centros administrativos à medida que se aumentar a população das repúblicas circunvizinhas. Ou seja, ele falava que a gente tinha uma extensa fronteira com vários países recém-formados, que eram repúblicas, e que elas estavam abandonadas. Então, por exemplo, qualquer nação dessas poderia invadir facilmente essas regiões, né? E aí ele continua. E o Império Brasileiro rejeitados os direitos das atuais províncias. As novas cinco novas propostas, segundo as necessidades da época presente, se dividirão entre 31 províncias, conforme o plano constante da Carta número 3, salvo algumas alterações de limite que as conveniências futuras ou emergentes aconselharão. Ou seja, ele estava propondo, na verdade, uma redistribuição territorial de novas províncias para melhor, na verdade, administrar regiões que muitas vezes eram deixadas ao devir, que eram deixadas de qualquer maneira. Então, ele queria, na verdade, uma nova divisão administrativa, entre elas a do rio Araguaia. Bem, a gente tem aqui
essa aqui é a província do Rio Araguaia. Se vocês puderem perceber aqui, a gente tem a província do Pará, Maranhão, né, Mato Grosso, Goiás, Bahia, né, e o Piauí. Então, era uma região que assemelha-se muito com o que seria hoje o Rio o estado do Tocantins. E essa proposta ela foi feita em 1873, né? Sendo que o estado do Tocantins ele só se tornou um estado mesmo por projeto de governo em 1889, né? Então, são mais de 100 anos que já se tinha esse sentimento. E isso a partir do que eu estou apresentando, que é o projeto do Cruz Machado. Porque antes mesmo existia um sentimento separatista do norte de Goiás, muitas vezes aplicado por algumas lideranças, por exemplo, como Rufino Segurado, que tinha, na verdade, uma ideia já tinha uma proposta de se separar, na verdade, separar o norte de Goiás do resto, há muito mais tempo, desde a década de 40, de 30. Então, na verdade, já existia esse sentimento separatista. Né? E aí, o que acontece? Por que isso é tão importante? Esse aqui é um mapa, na verdade, né, um plano que eu encontrei da Comissão Ferroviária, né, que ela tinha um plano de criar, na verdade, uma interligação de todo o território brasileiro a partir dos rios e ferrovias. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um plano, que esse plano já é no período republicano, né, já não é mais no período imperial, de ligar, na verdade, a partir de ferrovias, né, essa linha aqui reta, sem detalhes. Então, a gente teria várias ferrovias aqui no litoral, né, adentrando no território, e elas se interligariam, né, por uma navegação fluvial que levaria a futuras linhas de comunicação, ou seja, ou estradas, ou próprias ferrovias, de certa forma. Esse aqui é um plano de 1890. Essas ferrovias, ainda não existem. As únicas ferrovias que a gente tem, na verdade, são as de Salvador, a do Rio de Janeiro, a de Santos, certo? E uma de Recife. Que eram pequenas, na verdade, que não chegavam a uma distância muito grande. A de Santos chegava até Campinas, né? A do Rio de Janeiro, ela só interligava a região aqui da Serra. A de Salvador, ela ia apenas por pequenas cidades. E a de Recife, a mesma coisa. Então, essa malha ferroviária que está sendo debatida na República, ela não é uma realidade. O que chegou a ser alguma realidade muito inicial ainda, na verdade, não teve um sucesso tão grande, foi os acessos à navegação a vapor no Rio São Francisco, que a gente está vendo aqui, o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, né? E a do Rio Paraná. Então, e a do Rio Amazonas, né? Chegando até Rio Madeira, chegando até Manaus. Então, isso aí, na verdade, a gente tem um plano, né? Que é o plano fluvial. O plano ferroviário ainda não tinha, na verdade, um grande avanço, né? Era mais muito nos planos e não chegou a ser uma grande realidade. Chega a ser já no período republicano, quando a gente vai ter, na verdade, um avanço econômico de algumas regiões. Mas, fora isso, não houve, na verdade, um grande avanço. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, dentro dessa apresentação, é uma realidade pautada dentro é uma realidade pautada dentro de uma perspectiva de um possível sucesso, um possível um projeto, né? Mas que, na verdade, não houve sucesso nenhum. Todos os estudos que eu faço sobre essa região, sobre os projetos implementados, eles não vingaram. Né? O projeto Tocantins, eles já passaram a vingar já com os grandes projetos, já com a construção de hidrelétricas, mas antes era um grande sonho, né? Então, essa pesquisa, na verdade, que eu estou apresentando para vocês, ela é uma possibilidade metodológica
que não se limita, que não fecha, que não termina simplesmente na questão espacial, na questão geográfica. Ela vai muito além. Ela chega a âmbitos do discurso, ela entra em âmbitos políticos, ela entra no âmbito econômico, porque a economia ela é, de certa forma, o grande carro-chefe de todos os discursos, né? Todas as vezes que um deputado iria falar, ele fala nas possibilidades econômicas da região, o que pode ser produzido na região. E isso mostra como essa possibilidade, na verdade, ela é muito mais... não posso colocar... Ela vai muito além, na verdade, de uma realidade existente, porque, na verdade, ela não existiu. E aí entra a grande questão, né, o que eu estou querendo debater, o que eu estou produzindo, né, que é essa história do fracasso, essa história do que não deu certo, é a história do que se planejou, do que se sonhou, mas não foi para frente, não foi aplicado, né? Essa história eu fui perceber depois, lógico, né? Mas ela está desde a minha graduação, quando eu pesquisei a colônia militar, ela foi implantada, ela foi financiada, ela durou muito tempo, só que a função dela não foi explorada ao máximo. A função dela não foi, como eu posso colocar para vocês, ela não foi exaurida, ela não houve, na verdade, um sucesso. Essa é a grande questão. Não houve sucesso na sua elaboração, porque a colônia militar Pedro II, quando acaba, na verdade, a concepção de que aquela região já é Brasil, né? E o rio Iapoque ele vai ser o marco delimitador, né, entre a Guiana Francesa e o Brasil, a colônia se desfaz. Ela não ficou como o discurso falava, né, como uma região produtora de alimentos, uma região produtora agrícola, que é a ideia, né? As colônias militares nada mais eram do que colônias agrícolas, só que feita por militares. E isso a gente vai perceber que muitas vezes esses planos, por exemplo, os presídios, as colônias militares, os postos fiscais, muitas vezes eles surgiam e desapareciam. Né? Você vai ter alguns anos daquele presídio e logo depois ele não dá para frente, ele não vai para frente. E a navegação ela acaba sendo. O próprio Ferreira Pena, quando ele vai fazer o seu relatório, né, ele fala, pô, é uma região com uma grande potencialidade, é uma região que vai interligar o norte, né, com as regiões mais centrais, mas ao mesmo tempo a gente vê que não houve uma implementação, essa interligação, essa integração nacional que tanto se falava, que tanto era presente nos discursos, ela não ocorre, né? Então, essa é um ponto fundamental para a gente conseguir perceber essa pesquisa, né? Que ela pode variar, ela pode se desdobrar em várias outras pesquisas, né? Porque, por exemplo, quando eu estou falando de história geográfica, eu não estou me limitando somente a falar de uma história de um espaço, mas como esse espaço ele é representado, como esse espaço ele é simbolizado, ele é ressignificado e como as pessoas utilizam aquele espaço para justificar determinadas ações, tanto políticas, econômicas, enfim, né? E como isso é planejado. E aí entra a ideia na planificação, do agente planejador, e como o século XIX ele é muito interessante porque dentro disso aí a gente vai perceber, por exemplo, uma série de contribuidores para que isso surja. O próprio IHGP. O IHGB ele surge, na verdade, como uma série de intelectuais que estão discutindo, né, a história e a geografia, né, mas de maneira, lógico, acadêmica, intelectual, mas eles não estão ali alheios a qualquer coisa. Eles estão, na verdade, planejando um outro Brasil, né, planejando o Brasil do futuro, planejando as potencialidades do Brasil, mesmo que precise se olhar para o passado, mesmo que precise se entender o porquê estamos aqui. E aí isso a gente vai ter a
nossa análise, né? Bem, eu vou mostrar para vocês aqui o material que eu utilizei, né? Bem, só um minutinho. E aí a gente vai ter essa... Peraí que travou. Mas a gente vai ter, na verdade, uma diversidade. Eu coloquei aqui algumas imagens, por exemplo, esse mapa da província do Araguaia, coloquei o mapa dos rios e ferrovias do primeiro ano da República. Só que, se vocês pesquisarem, se vocês forem além, a gente vai encontrar, na verdade, uma série de informações, de mapas diversos. Por exemplo, esse mapa aqui da província do Araguaia, ele é mas todas as possíveis províncias, elas estão disponíveis. Então, por exemplo, você pode pegar a província de Dois Rios, a província da província de São Francisco, né, que eram planos que nunca deram certo. E aí tá aqui os mapas, né, o mapa hidrográfico, né, foi realizado pelo Bruno Pinheiro. A gente tem aqui o plano, né, da Comissão da República de 1890, né, que está no site disponível. E a gente tem aqui a província do Araguaia, né? Esse mapa eu não coloquei a referência, mas ele está na Biblioteca Nacional, né, no site da Biblioteca Nacional. Então, se vocês forem buscar lá pelo acervo, só jogar ali Cruz Machado, ou jogar Araguaia, que aí vai surgir, na verdade, o mapa. Não existem só esses mapas, existe uma diversidade de mapas muito grande, né? Esse mapa que foi elaborado, pedido do Cruz Machado, mas foi feito, né, desenhado pelo João Ribeiro Fonseca Silveira. E aí o que acontece? Deixei aqui um ponto, né, final, que foi a questão dos presídios, né, que eu falei para vocês. A gente pensa logo presídio, é um lugar onde todo mundo está preso, onde todo mundo está pagando ali uma pena, mas na verdade presídio era o que recebiam diversas denominações. A Francisquinha Carvalho, né, que é uma historiadora, ela escreveu o seguinte: recebiam várias denominações os presídios, tais como núcleos militares de povoamento, núcleos de colonização militar, presídios militares de povoamento, colônias militares de povoamento, fortificações ligeiras, fortificações limítrofes ou apenas fortes. Os presídios foram, em grande parte, mantidos e desenvolvidos à custa do trabalho, principalmente dos negros e mestiços. Em muitos desses presídios viviam gentios catequizados e pacíficos. Os campos de lavoura eram cultivados pelos negros, considerados os desocupados, ou os desclassificados e por criminosos. Ou seja, a gente vai ter aí, na verdade, uma ideia de que simplesmente o termo presídio ele dá uma pesquisa, ele dá uma boa análise, né? A gente pensa, por exemplo, que vou trabalhar ali com o presídio de Santa Isabel, né? O presídio de Isabel, né? E aí a gente vai ver lá, o que esse presídio faz? Qual é a ideia dele? Ele tem um ponto estratégico ali, extremamente, né? Que é de chegar a levar as pessoas que foram presas, são criminosos, são pretos, indígenas, mestiços, todos jogados ali para trabalhar, para sustentar aquela região. E aí eu coloquei, na verdade, esse documento aqui, final, que é a ideia do ermo e do refúgio, que ainda está dentro daquele conceito do discurso, né? E aí isso foi publicado, né, pelo Diário de Belém, né, de 1870, né, no dia 6 de abril, e ele faz o seguinte, né, ele pede, isso aí é uma carta, né, publicada, e aí é uma carta, inclusive, se eu não me engano, é uma carta do Couto de Magalhães. E aí ele escreve, ele publica a carta do Couto de Magalhães, e aí depois o jornal lança essa análise, né, que falava o seguinte: que diferença? Quanto por ali passou a comissão do Conde Castenal? O Araguaia não é mais um horroroso deserto, infestado de tribos bravias e ferozes. O desgraçado que por ali se aventurava levava longos meses como perdido, segregado do resto do mundo.
Hoje, já o vapor transpõe essa distância com a sua proverbial rapidez. O nosso governo tem gasto avultada soma para criar e sustentar colônias militares no Baixo Tocantins e Araguaia. A maior parte delas extinguiu-se, outras definharam. A aparição do vapor vai reerguê-las do nada. Dos sertões do Ceará, Bahia, Pernambuco, passou várias famílias para o Alto Tocantins, quando a seca e a fome as assolavam. Agora essa cruel calamidade pesa sobre o Mato Grosso, Alagoas, etc. Essas infelizes tantas infelizes poderão encontrar refúgio nas diferentes esplêndidas do Araguaia, das margens esplêndidas do Araguaia. Ou seja, se você parar para analisar essa frase, ela tem um significado, essa análise, né, do jornal, ela tem um significado muito grande, ela tem um significado muito importante. Qual é o significado? O grande significado dessa análise é a ideia do discurso, né, que é uma região inóspita, é uma região erma, é uma região que ninguém quer ir, é uma região com grandes dificuldades, assolada por índios selvagens. Olha o conceito de índios selvagens que estão ali e que assolam o caos e a barbárie. Mas agora, com o vapor, ou seja, a partir do vapor, temos a possibilidade, temos uma realidade de desenvolvimento. Ou seja, aquelas colônias que eu falei para vocês mais cedo, sobre que estavam fadadas ao fracasso, agora vão reerguer, né? Todos aqueles vilarejos que estavam fadados ao fracasso, que estavam definhando, que já tinham sumido, vão ressurgir do nada. Aquela população que está sofrendo no Nordeste, que está sofrendo no Alagoas, no Ceará, no Mato Grosso, que é ali do lado, agora vão ter ali a possibilidade de conviver nas esplêndidas margens do Rio Tocantins, ou do Rio Araguaia. O Tocantins também, porque acaba sendo ali o meio, né? E aí é interessante como a gente percebe, por exemplo, a venda do produto. Como, por exemplo, a navegação a vapor, ela, ao mesmo tempo que ela é um plano, é um projeto de possibilidade de crescimento, ela também é o carro-chefe de um discurso de progresso, de civilização, né? E isso é muito interessante da gente analisar. Bem, finalizando aqui, essa aqui é a documentação, né? Coloquei a documentação do Cruz Machado, né? Que é a memória relativa à proposta de uma nova divisão administrativa no Império, que ela faz parte dentro da minha própria documentação, né? A ideia da construção de uma colônia ali nessa região chamada Colônia do Araguaia, província do Araguaia, e aí ele propunha, na verdade, uma série de novas províncias, sendo que a do Araguaia era uma delas, e a gente tem aí o Diário de Belém, com a folha, né, política, tiçosa, comercial, que falava comentava, na verdade, sobre a carta do Couto de Magalhães, né, a um amigo, que eles publicaram, e logo depois eles fazem esse comentário, né, que era uma grande diferença. O Couto de Magalhães, inclusive, falava que é o lugar que ele mais amava no mundo. E aqui são os textos que eu utilizei, né, que é Francisquinha Nangira Carvalho, a formação de cidades ribeirinhas no Araguaia, a partir dos presídios militares, no século XIX. O livro do Cássio Eduardo Viana Issa, Mobilidade das Fronteiras, Inserções na Geografia na Crise da Modernidade, e o meu artigo, né, publicado em Revista Sentidos da Cultura, que é Entre o Tempo e o Espaço, um estudo da história geográfica e o estudo das fronteiras. Bem, no mais é isso. Agradeço, né, a quem estiver assistindo, e no mais estou disponível, estou à disposição para qualquer dúvida, né, ou questão. Meu contato pode ser facilmente encontrado, e aí eu estou aí para resolver qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer possibilidade de pesquisa. Tudo bem?